Oi, vamos para a aula 2 de produto vetorial e aproveito aqui já o mesmo material, né, e dizer para você assim, ó, o produto vetorial ele também é chamado de produto externo e apesar do nome assim na área da matemática não ser algo tão importante, o produto chama externo por causa disso aqui, ó, que a gente está mostrando, ó. Você tem, vamos dizer assim, um material, dois vetores dentro do plano e o terceiro vetor do produto vetorial é externo ao plano, ó. Por isso que ele é chamado de produto externo, de acordo com alguma literatura. Nós vimos aqui ó, a aula, estou repassando a aula, tá? Não é tanta coisa assim. Agora nós vamos refazer, não refazer, nós vamos fazer outros exemplos, só que nós vamos entrar numa parte que é importante, como eu falei, principalmente para a física, que é a notação que vai ser usada na quântica, no eletromagnetismo com relatividade, que é o tensor de Levi-Civita. Eu vou aproveitar aqui e já falar, porque tensor, porque torce, né? É 90 graus que o vetor gera, por isso chamado de tensor, ele torce. Inclusive, o torque na física está associado ao produto vetorial, a gente vai falar depois sobre isso, mas como aplicação do produto vetorial na física, né? Mas o que é o tensor de Levi-Civita? Então, vamos só relembrar aqui, ó, o IJK, indo de I para J, seguindo essa ordem, o vetor do produto vetorial vai ser positivo e na ordem contrária vai ser negativo. Isso aqui de cima é chamado de permutação cíclica. Seguindo IJK, nessa ordem. Aí vem de próximo, IJK, você deve estar lembrado lá. Essa é a permutação cíclica. E a de baixo é chamada de permutação acíclica, porque ocorre uma permuta, né? Você está lembrado que ocorre uma permuta? Então, se nós temos I vetorial K, nós vamos ter J. É uma permutação dos vetores. E aqui, nessa análise que nós fazemos, ela representa o positivo e o negativo, que representa o sentido dos vetores, que é importante. Então, um tensor de Levi-Civita, ele considera IJK. Faltou aqui os chapeuzinhos. Mas é assim, ó, IJK, aí é para o outro lado. Eu fiz o J primeiro. Eu tenho aqui IJK, ele vai representar isso. Aí você vai lembrar lá do delta de Kronecker. É com índice M. Desde que nós tenhamos o M pertencente aos naturais, eu vou apenas representar aqui de forma simples 1, 2, 3. Não vai passar de 1, 2, 3, né? Temos então o EM, esse versor geral aqui, que nós estamos chamando de E, vou colocar aqui embaixo, EM vetorial, EM, vai ser zero. Mesmo índice, ó, como se fosse EI e EI, por exemplo. Não podemos esquecer disso. No entanto, se nós representarmos EM, índice diferente, ficou bom esse nome, aqui ó, EM,
vetorial, não pode esquecer, EN, eu vou até colocar aqui, ó, o outro símbolo que a gente usa, né? Ele pode ser igual a 0 mais 1 ou menos 1. Na verdade, vamos representar assim, ó. Ele pode ser mais ou menos E0, na qual esse E0 pode ser 0 mais 1 menos 1. Sim. Olha, quando que ele é 0? Quando os índices são iguais. E quando que ele é mais 1? Na permutação cíclica. Aí você vai me permitir simplificar, ó. E quando que ele é menos 1? Na permutação acíclica. Aqui é para você ter noção de como que ele é utilizado. Então, vamos pegar um exemplo aqui em termos de utilização das notações em relação ao produto vetorial. Um exemplo, nós representamos o Levi-Civita de uma maneira geral. Vamos voltar aqui, peraí. Melhor assim, ó. Fazer assim, o Levi-Civita, IJK, E é o símbolo do tensor de Levi-Civita. Ele é igual a mais ou menos E0. Aqui. Eu meio que joguei esse aqui, ó, né, dessa forma, mas vamos fazer assim, que nós podemos deixar, porque quando tem índices iguais, nós voltamos para o de cima aqui, né? Mas eu acho que ficou até bom assim. Próxima vez eu vou usar dessa forma. Ora, e para ele vale exatamente aquilo que a gente representou aqui em cima. IJK vai ser o vetorial, né? O produto vetorial de AM e é N. Ó, faltou aqui o chapeuzinho e faltou aqui o chapeuzinho. E ele pode ter então os três valores. Eu voltei porque essa questão de simbologia é importante, né? Olha, acredite, agora fazendo as matérias iniciais você pode não perceber isso, mas é muito importante compreender isso, ó. Se eu tenho E1, 2, 3, olha, 1, 2, 3 é cíclico, IJK, então eu tenho mais um. Se eu tenho E, vamos pegar um negativo, 1, 3, 2, não é cíclico, a permutação é como se fosse IKJ, IKJ não é cíclico, então é menos 1. Tá vendo que não é tão difícil? Se eu pegar aqui, ó, E, vamos pegar 2, 3, 1, 2, 1, 3, então ia fazer muita diferença, né? Vai ser o que? É acíclica, menos 1, o vetor de Levi-Civita. Mas se eu pegar aqui, ó, E, 1, 1, 1, é 0, o índice é igual. Vamos pegar mais exemplos. Se eu pegar aqui E, 3, 2, 1, é exatamente o acíclico lá que nós vimos na permutação ali em cima. Mas se eu pegar E, epsilon na verdade, tá? Eu estou falando E aqui, mas é o epsilon. Epsilon 2, 2, 2 vai dar 0, porque o índice é igual. Que isso é importante que a gente entenda, né? Mas todos os índices, não. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, 1, 2, 2, assim, onde que eu vou olhar isso? Porque é cíclico ou acíclico? É 0. Basta que tenha dois índices iguais que vai dar 0. Então se eu pegar aqui, ó, 2, 3, 3, vai dar 0 também. Então assim a gente representa o tensor de Levi-Civita. Essa notação de índices, por isso ela é chamada também notação indicial. Então se eu pego aqui, por exemplo, um vetor E, vamos pegar I
vetorial EJ, nós já sabemos o que vai dar. Vai dar um EK. Basta que você lembrar que J é cíclica. IJK, por exemplo. Dessa forma, eu posso representar assim, ó. Por exemplo, E I vetorial EJ como um somatório. Esse somatório, a gente usa aqui sempre o R3, como a gente tem falado, em função de K, porque IJ vai gerar K, você já aprendeu isso. Então eu vou gerar um EK, isso é importante, em função do EIJK por causa do sinal dele. Algo que você vai estudar com tempo e com calma em outros momentos, mas quando você vê a primeira vez, é meio complicado. Mas se você se dedicar um pouco mais, na próxima vez que você vir, já não vai ser tão novidade mais, entende? É isso que a gente faz questão de colocar aqui. Vamos continuar essa análise aqui, fazendo uma conta aqui, ó, por exemplo, E2, aí nós estamos sabendo que isso está associado com o J, E1, então E2 produto vetorial com E1, como que eu faria isso? O que isso aqui me daria de resposta, vamos dizer? Isso aqui é um somatório de K até 3, obviamente, de EK, porque nós sabemos que o J e o I vai gerar o K, EYJK, ó, é muito idêntico ao que nós vimos em relação ao delta de Kronecker, né? Então, por que nós fizemos dessa forma? Porque olha só, continuando essa análise até 3, o somatório de K, EK, o índice K, né? Eu vou deixar sem usar o chapeuzinho, que agora não precisa. O que eu tenho aqui, ó? Epsilon, olha o que tem lá, 2, 1, K. Bom, mas qual o significado desse epsilon 2, 1K? Continuar a nossa conta aqui. O significado é que eu vou ter o somatório, ó, E1, vamos dizer assim, E2, 1, 1. Por que 2, 1, 1? Por causa do somatório. Olha o que tem aqui, ó, 2, 1K, que foi dado inicialmente, ó, o 2 aqui, o 1 aqui, e o K lá, certo? Então eu vou fazer isso com os três. Vou fazer E, que é um somatório, Epsilon, esse segundo E aqui é o E2, né? Quem que eu tenho aqui, ó? 2, 1, 2, porque eu estou trabalhando com os três vetores. Esqueci de colocar o E. Agora ficou fácil fazer o próximo. E3, Epsilon, qual vai ser o Epsilon? 2, 1, aqui ó, os iniciais, e o 3. Então essas são as relações possíveis quando nós utilizamos esses símbolos. Mas olha, o que nós aprendemos lá em relação aos valores? 2 índices iguais, 0. Aqui, obviamente. 2 índices iguais, 0. Que tem o 2 e o 2. Ó. Senão eu não consigo seguir o ciclo lá que nós falamos. Mas eu tenho 2, 1, 3, ele é acíclico. Porque o cíclico seria 2, 3, 1, por exemplo. Então ele é menos 1.
Ora, então o que eu tenho de resposta dessa soma dos vetores ou com produto vetorial vai ser 0 mais 0 menos 1. Ora, mas quem que é o menos 1? Menos 1 e 3, ó, que é o que está faltando, né? Por causa do somatório. Então, a resposta para esse produto vetorial, fazendo E2 vetorial E1, eu esqueci o chapéuzinho, vai ser igual a menos E3. Se você tiver curiosidade, você vai ver que nós já fizemos isso, ó, porque isso aqui é JI. Vamos lá para cima para ver isso. O que o Levi Civita fez foi só transformar isso aqui, ó, em relação a isso, né? Isso aqui, olha só que interessante. Esse aqui dá cá, ó, certo? Porque é IJ, mas JI dá menos K. Vamos olhar aqui em cima. Nós fizemos isso, ó. Quando tem JI, ó, vou colocar de outra cor para chamar a sua atenção. JI, ó, JI menos K. Entende? Foi isso que foi feito lá, ali embaixo. Veja que não é uma coisa complicada, mas é acostumar-se com uma notação, né? Então essa notação que nós fizemos aqui é chamada de notação compacta. Então nós podemos aplicar essa notação compacta, que ela foi feita principalmente para associar ao produto vetorial. Essa notação compacta, assim como nós fizemos a notação compacta do produto escalar com delta de Kronig, no produto vetorial a notação compacta é em função do vetor do versor de Levi Civita. A gente fica falando que não é difícil porque a gente já, entre aspas, acostuma, né, com isso. Mas no seu caso, a primeira vez não é fácil não. Precisa olhar com calma, prestar atenção e fazer um estudo detalhado, senão não aprende. Não tem jeito de aprender olhando, batendo o olho e falando, agora eu já sei. Quer dizer, talvez alguns consigam, né? Mas isso não é o comum, não. Então essa notação compacta, por exemplo, EI vetorial EJ, nós fizemos ali em cima, só que foi com 1 e 2. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao somatório. Por que K? Você já aprendeu que I vetorial J dá K. Até 3, porque estamos trabalhando com 3 vetores no espaço. Vai dar um E, que é um vetor K, nós já sabemos disso, em que o sinal dele vai ser JK, seguindo aquela notação cíclica e acíclica. É isso. Nada diferente disso, né? Tá? Aí o que nós fazemos? Utilizando isso como base do nosso raciocínio, vamos pegar então aqui um vetor A qualquer e vamos fazer a notação compacta em relação a ele, ó. 3i para ele, então nós teremos AI EI e o B, vou colocar um ponto e vírgula aqui. O vetor B vai ser somatório até 3. No caso do BJ, vamos chamar assim, né? BJ e J. Lá nós associamos Z com epsilon, né? Você deve estar lembrado. Então, o produto vetorial, qualquer coisa, volta aqui. Não, você tem tempo para fazer isso, eu acredito. O que vai ser aqui, ó? Vou fazer o produto dos dois, coisa que nós já fizemos. Somatório até 3 de AI, aqui em cima, e I. Vamos fechar aqui. Vou fazer a multiplicação do B, 3J, BJ, EJ.
se, né, não esquecer de nada, tem que olhar isso aqui. Aí veja bem, o que nós temos aqui. Como que nós faremos isso? Nós vamos seguir esse produto aqui, ó, que você já viu a vez passada, produto de somatórios, né? Mas a gente coloca o somatório juntos, ó, e depois vai ficar somatório de J, né? Mas o que nós estamos falando aqui é em colocar os somatórios um perto do outro. J3, por exemplo, vamos juntar as outras coisas. Aí com BJ, e o que sobrou? EI com EJ. Olha, esse aqui é que é o produto vetorial, tá certo? Organizado desse jeito, o que nós teremos? Ó, o somatório deles aqui, vamos deixar separado ainda, para juntar tudo depois, até 3, J3, A e BJ, aqui nós não precisamos mexer, vamos mexer ali. Quem que é EIJ? Nós fizemos lá em cima, ó, EI vetorial EJ. Nós já fizemos, ó, tem um somatório, por isso que nós não mexemos naquele somatório lá. Que é o somatório de K, lembra? EK, porque IJ vai dar K, ó, EK. E aí entra o versor de Levi-Civita, IJK. Fechou. Então não é tão complexo, né? A gente vai acostumando com isso. Então isso aqui vai ser igual. Agora eu junto os 3 somatórios. Ó. Nos que eu junto os 3 somatórios, eu vou somar IJK. E como são 3 vetores, continuo com AI multiplicando com BJ. Aí você vai lembrar disso. Que isso continua. E agora é que vem a parte que vai nos dar no somatório os valores positivo ou negativo, ou seja, o sentido do vetor, né? De vez em quando eu até esqueço, falo de direção, mas é sentido. E JK com E, que vai ser aqui, ó, o EK. Veja que nós fizemos inicialmente para IJ. É esse EK que vai determinar finalmente ele é consequência de IJ e o Epsilon e JK vai determinar o sinal. Isso aqui devia ter colocado antes aqui, ó, falha didática. A vetorial B é o produto vetorial aqui escrito de acordo com o tensor de Levi-Civita, chamado notação inicial compacta, que é o que nós temos aqui. Ora, nós não vamos fazer exemplo desse, como nós fizemos com delta de Kronecker, porque de fato essa parte da matéria ela não é trabalhada em detalhes na álgebra linear e na geometria analítica. É antididático fugir disso, né? Vamos dizer assim, pegar isso agora e dar uma fugida em relação à matéria, por mais gostoso que seja. Aí vocês vão desculpando os cachorros que estão aqui, porque nós não controlamos cachorros. Exemplo. Vamos pegar aqui um outro exemplo, só que esse exemplo vai ser relacionado à forma geométrica do produto vetorial, né? Então vamos aqui, ó, escrever determinar e associar com geometria analítica, né? Determinar a altura relativa, determinar a altura relativa à base AB. AB tá bom, do
Você já deve saber que esse delta aqui representa triângulo, né? O triângulo ABC. Seria bom um delta mais bonito. Tal que, para simplificar, AB, ou seja, o vetor AB tem valores 2, menos 1 e menos 2, vou chamar a atenção, x2, y menos 1 e z menos 2. E olha só que interessante, ó. O produto vetorial AB AC, fechou, é igual a 2. 12. Mas o que isso significa? O que é o produto vetorial entre dois vetores? 90 graus. Isso aqui faz que, ó, AB seja ortogonal a AC. Portanto, o triângulo é retângulo. Então esse é o fato, né? Então, determinou a altura relativa à base dele. Então nós podemos calcular de várias maneiras. Por exemplo, ó, a área de um triângulo, qualquer triângulo, é base vezes altura sobre 2. Ora, como é que seria então a área em função do produto vetorial? Base vezes altura é AB, que é o produto vetorial de AB e AC. Ó. Obviamente. Ou seja, esse aqui do lado significa módulo, esses dois risquinhos, né? Dividido por 2, que é o produto vetorial, esses dois valores. Mas nós temos que B foi dado ali, é igual a AB, e esse AB, para achar a norma dele, né, ou o módulo dele, vai ser 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Usa o recurso dos parênteses para não errar. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4. Então eu vou ter raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1, raiz quadrada de 9. Mais ou menos 3, só que o menos 3 não interessa. Como é uma medida, eu vou ficar com 3 positivo. Não é assim? Então, se nós separarmos a altura da fórmula da área, né? Então temos aqui, ó, a altura vai ser igual a quê em relação a isso? Basicamente, ela vai ser a projeção, vamos dizer, de AB vou usar esse símbolo, tá? É bom a gente sempre trocar os símbolos. AC que foi dado, ou seja, o produto vetorial, dividido por AB. Olha, essa área pode ser definida dessa forma quando eu pego a altura, por exemplo, e entendo que a altura do triângulo retângulo, né, que é 90 graus, é exatamente associada aos valores ortogonais entre AB e BC. Eu precisava saber AB. Ó, de acordo com isso, quem que é AB vetorial VC? 12 dividido por 3, que é o AB. Isso vai dar 4, né? Então aqui nós podemos pensar direitinho em relação a isso, né? Fazer essa organização da área, como está aqui, ó.
e achar a altura com um raciocínio em função de vetores. Então, a altura relativa a B é 4. Teria como eu fazer isso, verificar isso? Tem. Como é que a gente verifica isso? Olha, o produto vetorial, ele é 90 graus. Então, ele está relacionado com o 4 que está aqui, né? Então, eu vou dar a dica para você. Ora, um triângulo retângulo, qual que é a altura dele? É um dos catetos. Aqui é um dos catetos. Essa altura dele aqui é 4. Nós acabamos de achar, ó, porque ele é retângulo. O que eu tenho que enxergar? Que, dado um vetor qualquer, o produto vetorial aqui, ó, vamos colocar assim, ABC, esse triângulo. Então eu tenho que, aqui ó, AB, aqui não ficou bom, tem que mudar, vou ter que mudar, senão não bate lá. É até bom que vocês entendam isso, ó. Senão não vai bater. Eu tenho que AB, né, e AC, a relação entre eles, aqui, vai me dar um produto vetorial relativo que vai dar 90 graus. Só que é o seguinte, ó, também, ó, não ficou bom. Pera aí, eu estou falando. Vou ver se você entende isso aqui. Eu tenho que falar de tal maneira que você compreenda bem isso. Ó. Esse aqui é o vetor, quer ver? Esse aqui é o vetor. Eu tenho os vetores. Então, o que eu estou falando dos vetores é que esse vetor e esse vetor, aqui, vamos chamar a B e a C. Então, o C tem que estar aqui, o A tem que estar aqui e o B tem que estar aqui, ó, dessa forma. Ora, ele vai dar como resultado um vetor de 90 graus, que foi isso que foi calculado em relação à altura. Só que ela é equipolente, então eu poderia fazer assim, ó, AC, AB e esse AB aqui não ficou bom. AB. Olha que interessante. Não podemos esquecer de equipolência, senão as coisas não funcionam. Esse vetor aqui, ó, como resultado, ele vai ter 90 graus em relação a esses vetores. Só que eu posso mudar de lugar, eu posso pegar esse vetor e trazer para cá, por exemplo. Entende? Posso trazer esse vetor para cá. Posso mudar de lugar. Então, se eu colocar esses dados no espaço, no gráfico, eu tenho uma boa verificação. Eu não propus uma verificação algébrica, estou propondo uma verificação que eu gosto de fazer, e eu gosto que, se possível, você fizer isso em casa, colocar no gráfico, para poder enxergar essas relações abstratas entre os valores dos vetores, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu acho que aquele lá foi o exemplo 2. Eu não sei se eu numerei os exemplos. Esse aqui é o 2. Se eu não numerei, eu vou lá para cima ver. Nós tivemos... Não, acabei não pegando esse exemplo de baixo aqui. Não foi o tipo de exemplo que eu queria fazer, né? Não numerei os exemplos. Vou desnumerar todos eles para manter uma certa coerência, né? Sem numeração. Esse ponto fica uma tristeza. Sem numeração. O próximo exemplo, vamos assim, ó, continuar falando de figuras geométricas. Determinar o lado, no caso CB,
triângulo ABC tá ok. AB é igual a U, então aqui trabalhando em termos de vetores, AC vai ser igual a U, produto vetorial entre U e V, sendo U igual a 2, 1 e 2, e V menos 2, 0 e 2. Feito isso, dado isso, vamos à solução. Ora, o que você tem que concluir em relação a essas informações, né? Que a B, o U, obviamente, ele é ortogonal, porque se eu tenho o produto vetorial de U e V, nós sabemos que U e V são ortogonais ao produto vetorial de U e V, como nós mostramos no início da aula, lá no comecinho, falando das propriedades, que isso é fundamental. Logo, o triângulo ABC é retângulo. Então você já percebeu que quando nós temos o produto vetorial associado com linhas retangulares, né? Olha, eu falei triângulo, né? É triângulo, eu falei errado, tá? É retângulo, no caso de ter 90 graus, eu já achei que estava confundindo aqui. Então o triângulo ABC, ele é retângulo. O que significa isso? Ó, portanto, vou colocar os 3 pontinhos, CB é hipotenusa. Nós iniciamos a resolução desse tipo de problema lá, ó. Aqui, se nós colocarmos dessa forma, então CB, vou colocar aqui CB e A, né? Um deles é U, o outro é V. E o CB vai ser hipotenusa porque o triângulo é retângulo, ok? De acordo com isso, a gente pode determinar esse AC para poder resolver o exercício, porque olha só, o vetorial V, lembra que eu estou usando as duas formas de apresentação, né? O X ou o Izinho lá, que é o chapeuzinho, vamos colocar. Nós temos IJK, ó. Vamos usar aqui que é melhor. E a gente vai conseguir achar o AC, evidentemente, ó, só colocar aqui, porque foi afirmado que ele é o produto vetorial entre U e V. Então, de acordo com isso, é só colocar os valores de U, 1, 2 e 1, né, deixando x debaixo de x, y debaixo de y, z debaixo de z, ou i debaixo de i, j debaixo de j, k debaixo de k, menos 2, 0 e 2. Aqui nós temos, relembrando aqui, ó, que o determinante é a melhor forma de trabalhar com isso, né? Pelo menos a mais direta para fazermos esse trabalho, ok? Calculando o determinante de JK, o
que não é difícil. AC, essa eu vou deixar para você fazer, eu já fiz, tá? Vai dar 2, 0 e 2. Esse sim é excelente para fazer uma análise geométrica, né? Então, o comprimento de CB, se ele é a hipotenusa, nós já sabemos pelo teorema de Pitágoras como fazer, ó. Porque nós vamos ter U, um pouco longe aqui, U ao quadrado, mais o V, ou seja, o produto vetorial ao quadrado, que vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, que é o que nós queremos achar, que no caso essa hipotenusa ao quadrado é o CB que foi pedido. Mas o valor de U nós já temos, né? U ao quadrado. Quem que é o U que foi dado? Ó, é o módulo desse vetor, que é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que vai dar 9. Então, o quadrado nós vamos ter aqui raiz quadrada de 9, 9. Né? Mais o V, que é raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2 elevado ao raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. O que vai dar isso? Vai dar 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado é 8. Que isso aqui vai ser igual a CB, ou hipotenusa ao quadrado. Deveria ter colocado aqui, ó, o CB que foi pedido. Portanto, o CB foi pedido, o comprimento do lado CB vai ser igual a 9 raiz quadrada de 9 mais 18, que é 17 unidades de medida. Então, raiz de 17 é o valor de CB. Né? Como o exercício aqui está mostrando. Vamos falar agora da uma relação entre aplicação, né? Aplicação física do produto vetorial. Olha, vem aqui, se for o caso, nesse exercício, faça o determinante, ó, calcula I vezes 1 vezes 2, J vezes 2 menos 2, calcula. Vem aqui no U ao quadrado, ó, se for necessário, vamos pegar aqui, ó, e faz o cálculo da raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não é porque eu não estou fazendo que você não vai fazer aí. Ó, deu raiz de 9. Só que é elevado ao quadrado, né? Então isso aqui, ó, está elevado ao quadrado. Ah, mas vai dar mais ou menos 9. Mais ou menos 3. Mas é medida. Então fique só com o valor positivo. Por isso 9 aqui. Né? Faça isso. Não deixe de fazer. Para você aprendendo. Um pouco do que a gente deixa aqui é importante para você fazer em casa. Para você acompanhar a aula. Então, a aplicação física do produto vetorial, ela está associada com o torque. E o torque é a força que você vai fazer de 90 graus, né? Ou vamos colocar aqui, ó, torcer. Quando você torce alguma coisa, você faz em 90 graus em relação ao objeto que você está torcendo, né? Então, torque é torcer alguma coisa. Então, como você pega um saca-rolha, né? A força que você faz dos lados de um saca-rolha, vamos ver se eu faço aqui um saca-rolha. Vamos ver aqui. Saca-rolha. Não vai fazer uma força para cima aqui,
nem para baixo, você vai fazer uma força de 90 graus em relação ao maior eixo dele. Ou seja, você vai fazer uma força, aqui você está vendo a tela, de você para esse ponto, por exemplo, aqui, ó. Ou nesse ponto aqui é melhor para seguir a setinha, né? Então, isso é um torque. Então, o saca-rolha é um bom exemplo do torque, né? Então, o torque ele é um vetor e vai dar como resposta um vetor. Então, o torque T ele é perpendicular, não coloquei o T, né? Vou colocar aqui, ó. T. Ele é perpendicular à força que você faz, ó. Então você vai gerar um torque desde que a força seja perpendicular. Nesse sentido, o vetor torque ele é igual à força que vai ser feita, produto vetorial do que nós vamos chamar de, pode ser distância, né? Mas vamos chamar de R, que é melhor, porque como vai formar um círculo, vamos dizer assim, é algo meio radial, digamos dessa forma. Então, se nós pegarmos aqui e transformarmos o produto vetorial, quem que é o produto vetorial? Vai ser a força que está aqui, né? Vamos falar assim, esse giro aqui que é o R, né? Não VR. Você está lembrado como é que é isso? Nós já fizemos lá, ó. Esse R aqui bonitinho, que multiplica seno de θ. Então, a forma geométrica, né, associada aqui, ela está ligada ao torque. Obviamente que o ângulo θ é o ângulo que você vai colocar em relação à força que você vai fazer aqui, ó. Então, essa força que você vai fazer para girar. Quanto mais perto de 90 graus, maior vai ser a eficiência desse processo, né? Mais você vai conseguir ter eficiência no movimento do saca-rolho ou do torque do motor, né? Por isso que fala torque do motor, porque ele faz um movimento no motor que vai gerar um movimento de 90 graus para as rodas em relação ao movimento que ele está fazendo, né? Então muitas vezes se confunde torque com potência, com força, mas não é bem assim. Então nós podemos dizer que o torque é a força que se utiliza para você mover, né, uma determinada superfície. Vamos dizer que esse aqui, ó, é o R, tá vendo? Esse é o R. Eu falei de distância, mas aqui deu para ver, eu acho que bem, né? Você faz a força do centro até o melhor ponto, é o ponto mais distante do R em termos de alavanca. Finalizamos a aula 2 sobre produto vetorial e a próxima aula vai ser produto misto ou produto triplo. Até lá.